E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos continuar o estudo do capítulo 21, continuando a palestra. E a conversa continua, né? Senta que lá vem história. Tinha um programa na rádio. Tem um programa, tem. Ainda tem, né? Tem. Então, legal. Senta que lá vem a história. Vamos continuar aqui a nossa história. Nós estamos no final do parágrafo 6 do capítulo 21. A gente, no programa passado, a gente conversou sobre a questão da posição, né, da dona Laura e do Ricardo, seu esposo, quando desencarnaram, a posição espiritual deles. A dona Laura estava comentando com o André Luiz que o Ricardo, ele passou por muitas aflições, atribulações. Nós calculamos por conta, né, da preocupação de ter deixado a esposa com filhos, com 4 filhos, 4 crianças, tendo que sustentá-los, tendo que educá-los sozinha. Então ele chega à colônia depois de passar algumas aflições, né, no mundo espiritual. Talvez a saudade muito grande, a inconformação também é um problema na nossa vida, causa-nos muitos males, a nossa inconformação com as leis de Deus, com a vontade divina. Então, ela, por sua vez, dá o testemunho dela de que o trabalho ajudou muito ela, né? Na época, com certeza, deve ter sido muito difícil. Ela deve também ter chorado muitas lágrimas, viúva, sozinha, com crianças, mas ela, quando chega ao mundo espiritual, ela reconhece que o trabalho foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E ela ensinou os filhos também desde cedo a importância do trabalho honesto, e isso poupou eles, não é? A todos eles, com certeza, na encarnação e depois quando eles desencarnam. A gente até trouxe o exemplo contrário ao comportamento de Dona Laura, de uma que Kardec coloca no capítulo 7 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a história de uma moça que não fazia nada, nem para ela, nem para ninguém, e ela chega no mundo espiritual, está numa condição muito difícil. E Kardec classifica ela como um espírito endurecido porque ela ainda não está arrependida, não. Então, a gente comentou isso no último programa. Então, nós estamos no finalzinho, vamos continuar. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Por quê? Ela, como a gente viu acho que 2 programas atrás, o Ricardo trabalhou em Nosso Lar, porque ele, depois da perturbação, ele soube que só o trabalho poderia fazer com que ele conseguisse adquirir uma casa para esperar a esposa. A gente comentou sobre a família espiritual, que os laços espirituais não se rompem nem com a encarnação, nem com a desencarnação. Aqueles laços verdadeiros, não é? Baseados no afeto, na compreensão, no carinho. E ele, quando ela chega no mundo espiritual, é que ele vai junto com ela estrear a moradia nova deles, né? A moradia que ele conseguiu trabalhando por mais de 10 anos no mundo espiritual.
Então, para ela, como ela coloca aqui, reencontrar o marido, para ela, representava o céu. Mas nem sempre acontece isso. Ontem, quando eu estava estudando esse capítulo para a gente poder conversar hoje, o capítulo 41 do livro Nosso Lar mostra a situação de uma senhora que está em nosso lar, que quando ela começa, ela é uma senhora portuguesa, que quando ela começa a saber que a guerra foi declarada no mundo, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, e ela tem a preocupação do marido encontrar ela, chegar em nosso lar e querer ser marido dela novamente, porque aí a gente vê que é um caso prático de uma família que não é uma família espiritual. Deixa eu achar aqui para ler o pedacinho aqui que ela fala sobre isso. Aqui. A guerra, disse uma das... Não, começa antes. Atendendo a novo gesto, é capítulo 41 desse livro que a gente está lendo. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. Então estava todo mundo preocupado com a guerra, e essa conversa que ele vai narrar é algo até engraçado, ele diz que é pitoresco. A questão impressionava-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que você está tão preocupada com Everardo? E se Everardo viesse, o que ia acontecer? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Então, qual é o medo dela? Ele querer ser marido dela de novo. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior, porque o moço, né? Tobias, sorrindo, me informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Então, a gente vê um outro exemplo de um casal que provavelmente não fazem parte, não tem afinidade, né? Não fazem parte da mesma família espiritual, como diz Kardec, os espíritos. Então ela tem pavor que ele se encontre com ela. Bem, caso realmente totalmente diferente do Ricardo e da Dona Laura, que trabalhou ele 18 anos, porque foi o tempo que ela ficou, né, na Terra. Trabalhou 18 anos para que pudesse conquistar uma nova casa, uma nova moradia, para que eles juntos pudessem continuar o trabalho. No caso aqui, né, Teresa, na Dona Laura, ela diz assim, reencontrar Ricardo, ter novo ninho de afetos, representava o céu para mim. É tudo que ela queria. E aí você leu o exemplo da moça que não tem afinidade. Nenhuma. Como é o nome dela? Que ele era cruel, não tem nome. 3 companheiras. Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1862, é um caso muito interessante. Duplo suicídio por amor e dever. Porque tem uma questão assim, eu amo muito a pessoa me ama, a pessoa desencarna, morre, em termos que quem não é espírita vai dizer morreu, eu não suporto essa vida e vou me encontrar com ela, e se mata. Às vezes não se mata assim, dando um tiro, uma facada no coração, alguma coisa parecida. Mas, aos poucos, assim, do dia a dia, desanima com a vida, não quer mais saber do convívio, e vai por aí afora. Isso também é uma questão de suicídio. Indireto, mas é. E se desencarnar, aí é que não vai encontrar. E o exemplo muito interessante que tem aqui, na Revista Espírita de julho de 1862, é duplo suicídio por amor e dever, em que
se gostavam muito um casal. Só que naquela época, por questão, o casamento muitas vezes, a grande maioria deles, ele era previsto, já determinado pelos pais, interesse da família. E é o que aconteceu. Ela casou com outra pessoa que não é o que ela queria. E esses dois, o esposo e o que ela gostava, eram amigos. Kardec bota as iniciais B e D. Então eles eram amigos. E o casamento se realizou, o esposo, só que ela não resistiu à paixão pelo que ela amava, que ela queria casar. E aí eles têm um encontro. E depois ela se arrepende e se joga aos pés do marido, pedindo a ele para matá-la, expulsá-la de casa, porque ela cometeu. Ela diz assim: não sou indigna de vós. O marido diz assim: olha, o que você já está passando já é o sofrimento, já é ele é muito compreensível. Ele fala assim: em vez de amaldiçoá-la, Kardec bota assim: o marido chorava, chegou em meio a esta cena e fez uma confissão e tal. Então, ele diz assim: sois dois corações bons e leais. Ele fala dela e do amante, que é amigo dele, conhecido dele também. Só a fatalidade vos tornou culpados. Então, por que vos puniria por um arrastamento ao qual não resistiriam todas as forças? A punição está no pesar que você sente. Então, continuou. Só que mesmo assim, ele a perdoando e continuou convivendo com ela, ela não resiste. E o que ela faz? Ela se junta com o que ela amava e escreve uma carta explicando, os dois se matam, porque só na vida espiritual eles vão conseguir ficar juntos. Só que não acontece isso. Isso é um relato de Santo Agostinho. Santo Agostinho vem relatando depois, o espírito Georges também, e diz assim: o espírito Georges fala: os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder, porque Kardec quer evocar para conversar com eles. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta os castigarão durante sucessivas migrações. Olha só, sucessivas migrações, sucessivas encarnações, nas quais suas almas separadas buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Realizada a expiação, serão para sempre reunidos no seio do eterno amor. Mas olha quanto isso vai durar. Sofrerão o suplício do pressentimento e do desejo, mas são sucessivas migrações. Então, sempre a gente procura, vez por outra, tocar nessa questão do suicídio, né? Que não adianta regredir naquilo que a gente já conquistou. Né? É uma parada muito grande, estacionamento muito grande que o espírito faz em prejuízo dele próprio. E aquilo, pelo motivo pelo qual ele se suicidou, não vai vir a solução com o suicídio. Pelo contrário, vai atrasar mais ainda e vai ter que passar pela aprovação de novo. Sabe Deus quando, porque ele não passou pela prova. Ele tem que passar. No livro Memórias de um Suicida, escrito e psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira, uma obra primorosa, deve ser lida por todos nós. O Camilo Castelo Branco, vamos dizer assim, o personagem principal do livro, ele se suicida porque ele ficou... No livro ele é Botelho. Camilo Cândido Botelho, desculpa. Ele ficou cego. Podia até ser uma catarata, não sei o que foi na época, não tinha tratamento. Ele ficou cego, correu revoltado e se mata. Então, na existência, ele explica lá no livro que em existências posteriores, ele vai ter que resgatar a questão do suicídio, mas vai ter que voltar na questão da perda da visão de novo, porque ele não passou. Então, olha o atraso que dá. Então, essa questão de que nós amamos e a pessoa desencarnou e nós, por isso, desistimos de viver, só vai nos afastar cada vez mais do ente amado. Claro que é fácil falar aqui, né, quando toca no coração, na questão do interesse pessoal, muda. Mas nós temos que falar e exercitar para que quando chegar a nossa hora, porque já chegou outras vezes e vão chegar várias vezes, temos que aprender, temos que ter um aprendizado para que nós tenhamos um comportamento diferente. Não adianta a questão do suicídio para reencontrar o amor. É se afastar dele cada vez mais. Então...
Continuando. Durante final do parágrafo 6º. Já está aí? Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo do que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Yolanda. Yolanda é o nome aí dele. Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. E a gente viu que ela está esperando a Tereza, que é a quarta filha dela. Não é essa aqui, não. Que não sou eu, não. Ela está esperando a Tereza, a netinha já chegou, né? A Heloísa é a neta. A Heloísa veio antes da mãe. E aí eles que fazem parte da mesma família espiritual estarão unidos novamente no mundo espiritual. Só que quando a Tereza chegar, ela não vai encontrar o pai, porque o pai já reencarnou. O Lísias, a Yolanda e a Judite, ao que parece, eles encontraram o pai junto com a mãe no mundo espiritual, mas a Tereza não vai encontrar, porque a gente vai saber aqui no livro que o Ricardo já está encarnado há 4 anos, enquanto está se passando essa conversa. Ele já é uma criança de 4 ou 5 anos, mais ou menos. Ele já voltou, daqui a pouco Dona Laura vai voltar e todo mundo vai voltar, porque nós somos espíritos ainda inferiores, ainda precisaremos de muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações para poder nos tornarmos espíritos superiores, né? Então, agora, o André Luiz também não conheceu o Ricardo, porque ele já havia encarnado. Então, além da família dela, ela está hospedando o André Luiz. E aí, continuando. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave, né? Então, Tereza, até aqui a gente viu que ela trabalhou, o Ricardo, o marido também trabalha. Aliás, o Ricardo trabalhou, conseguiu conquistar moradia, esperou ela para inaugurar a casa. Ela trabalhou muito suor, que muito sacrifício, como ela conta. E se ela conta é real, né? Porque na espiritualidade a gente já viu isso. Não há como esconder sentimentos e pensamentos, né? Tudo lá é visto corretamente. Então ela realmente trabalhou e os 3 filhos vieram. Tudo bem. Mas agora vai começar a realidade da vida, como tem que ser, que ela vai falar agora, né? Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas. Isso é aí, cara. Deixa eu fazer só um para comentário. que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Só um comentário, porque o que é isso, né? A esfera do globo nos espera é questão da reencarnação. Então, a reencarnação é uma coisa imposta, é lei. Não quero reencarnar. Vai. É imposição, sim. A ditadura é de Deus. De Deus. Na pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos... Ele que nos criou sabe o que é melhor para nós. Sabe o que é melhor para nós, exatamente. Se a mãe sabe, com todos os defeitos, enquanto espírito endividado, sabe o que é melhor para o filho, imagina Deus, né? Imagina também Jesus, governador do planeta. Na pergunta de número 132, Allan Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação. Olha a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. A maioria de nós é expiação. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim em reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Porque toda vez que nós... O que é a parte que lhe toca na obra da criação? Toda vez que nós fazemos o mal a alguém,
Em primeiro lugar, nós infringimos a lei, causamos uma desarmonia no universo. Estamos todos interligados. Essa desarmonia tem que ser consertada por nós. Na realidade, nós fazemos mal primeiro a nós mesmos. É nisso que ela está falando. O passado chama a contas. Porque à medida que o espírito vai se equilibrando no plano espiritual, mais ele vai tendo oportunidade de ter lembrança no passado. Mas mais adiante a gente vai ver isso, mais detalhes. Então, na medida que ele vai vendo o seu passado, a vontade dele de consertar isso é muito grande. Então, o passado chama a contas. É isso que ela está dizendo. Isso, né? Então, o que ela está dizendo é que o presente a gente não só repara as contas do passado, mas a gente também constrói para o futuro. Não é? Porque ela diz aqui, se o passado chamava a conta para que o futuro se harmonizasse. Então, a nossa reencarnação, ela não é só resgate, não é? Pelo menos para a grande maioria. Ela é uma preparação do futuro. Não é? Vai depender do que a gente plantar agora, né? Porque Jesus sempre gostava de usar o símbolo da semente, da agricultura, da plantação, porque a época que ele encarnou na Terra era essa atividade primordial, né? Da maioria das famílias. Todo mundo era pastor, todo mundo cultivava a terra. Então, o que a gente plantar numa encarnação vai ajudar muito para as nossas encarnações futuras, ou piorar a nossa condição futura, arranjar mais problemas para as nossas encarnações futuras. Então, ela está dizendo, apesar da gente estar muito feliz, todo mundo junto aqui em nosso lar, é uma maravilha, mas a gente tem que voltar. E os espíritos nos falam que, para o espírito, a desencarnação é um momento difícil, mas voltar para a Terra, voltar a reencarnar num planeta de prova e expiação é muito mais difícil. Não é? No livro Missionários da Luz, a gente vê a postura do Segismundo, no capítulo 13, que vai contar sobre a reencarnação dele, que é um espírito, ele tem dívidas ainda, né, do passado, ele cometeu um crime, mas em nosso lar ele conseguiu trabalhar muito, ele conseguiu granjear amigos, ele estava todo animado para voltar, né? Mas quando vai chegando a hora, ele vai ficando triste, vai ficando desanimado, porque ele conhece a realidade do que ele vai ter que passar, porque ele vai ter que conviver com a vítima dele, a vítima de outro tempo, e que ele já está sentindo... Vai acontecer com a dona Laura. Também, né? Sentimento, um pouco, né? A gente vai ver lá na frente do livro que quando ela vai... Então, a gente fica com medo de morrer, mas os espíritos dizem que o pior é o medo de nascer de novo. Mas para nós evoluirmos não existe outro caminho, só reencarnando, recebendo um corpo. Tudo pano de fundo, a nossa consciência é culpada ainda perante as leis de Deus, não é? Se a gente tivesse já se tornado espírito puro... No livro puro, Renúncia, por exemplo, a personagem Alcione, né, um anjo, ela pede para encarnar e insiste com o instrutor, eu quero voltar lá porque minha sem filha, medo nenhum. Não, eu quero, porque a vontade desses espíritos é a vontade de Jesus, que não é a nossa ainda por enquanto, né? Isso. Bom, mais uma vez o tempo corre e muito obrigado, estamos terminando mais esse programa, agradecendo a paciência e a compreensão de vocês de nos ouvir. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Muita paz a todos. Gostaríamos de, né, hoje tem um tempinho para mandar um abraço para os amigos lá do Vicente Moretti, inclusive o Jonas. Mandar um abraço para a dona Malvina da Penha, para o Jorge Simões da Penha também. O nosso reduto nessa encarnação, né? Penha. Graças a Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.